Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Esporte Coletivo, eu sou o Juba, tô aqui hoje para falar porque já jogou Palmeiras e Corinthians e São Paulo. Então vamos falar sobre esses três times aí, o futebol da sua maneira mais cíclica possível. Tem um Abel Ferreira do Palmeiras, atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, bem pressionado no Palmeiras. Tem o Hernan Crespo, que ganhou o Campeonato Paulista com o São Paulo, também bem pressionado no time do São Paulo. O futebol assim que era vistoso do São Paulo, o futebol que era vistoso do Palmeiras, hoje já estão para baixo. Enquanto o silvanismo, o Silvinho, com perdão da palavra, do dinizismo, silvinismo, ele tinha um time totalmente desacreditado, era um técnico que também já esteve ali beirando a fila do desemprego, o cara deu a volta por cima, recebeu inúmeros reforços e ganha o derby contra o Palmeiras, e fica uma coisa muito interessante de se ver onde vão chegar esses times, para onde vão. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Antes de começarmos então a discorrer sobre cada time, eu vou pedir para que você que está vendo pela primeira vez se inscreva aqui no Esporte Coletivo. Não deixe de fazer parte desse time aqui, que você vai ser muito bem-vindo sempre. E quem já é meu inscrito aqui, muito obrigado de coração. Você é muito importante. Deixa o like para dar aquela moral pro vídeo. Fico muito feliz, muito agradecido. E comentem aí, comentem o que vocês acham sobre esse momento em que vivem São Paulo, Palmeiras e Corinthians, essa montanha russa aí que da noite pro dia muda tudo. Vamos começar então falando sobre Abel Ferreira do Palmeiras. O Abel Ferreira é uma figura que ele é um cara que muitos dizem não saber perder, é o esquentadinho, coisa e tal. Eu acho ele um cara muito engraçado, para ser sincero. Eu acho que quem torce pro time do Abel Ferreira, quem torce para ele, identifica nele um torcedor fanático, um comportamento de torcedor fanático, como por exemplo quando ele perde o Paulista para o São Paulo, ele dá aquela declaração: não fomos inferiores ao São Paulo em momento algum, em nada e coisa e tal, e o São Paulo tinha ganhado o jogo de 2-0. Agora contra o Corinthians ganha o jogo contra o Palmeiras e o Abel dá a seguinte declaração. Que ele viu, a seguinte declaração não, mas o Abel vê o Palmeiras superior no derby e diz que não desiste do Campeonato Brasileiro. Legal o posicionamento de não desistir do Campeonato Brasileiro. Mas superior, não sei se foi, né? Ele é um treinador que ele tem assim, ele coloca o coração dentro do campo mesmo ali. Ele teve momentos ali contra, por exemplo, o Lisieiro, que ele sai pra querer bater no Lisieiro dentro do campo, peitando ali. Agora contra o Corinthians com esse mesmo comportamento. É um técnico que coleciona algumas expulsões, ele tem um problema de comportamento dentro do campo ali muito complicado, mas é um cara que tá colocando o Palmeiras acima de tudo. Ele tá colocando a instituição Palmeiras bem representada no meu modo de enxergar as coisas, com alguns problemas técnicos ali, alguns momentos que ele se perde um pouco nas escalações, ele opta de vez em quando por um Daverson, que não é o cara que a torcida do Palmeiras está gostando muito de ver, as substituições do Dudu, por exemplo, ele não conseguiu encontrar ainda aquele Dudu que jogou no Palmeiras em outrora. Cadê aquele Dudu? Será que é posicionamento? Será que é o próprio esquema tático do Abel que não está favorecendo o Dudu? Mas o Palmeiras, ele vive um momentinho conturbado, sim. Apesar dos títulos recentes, o Palmeiras ele precisa ganhar do Atlético Mineiro na Libertadores, e vai ser uma batalha muito difícil. O Palmeiras já não foi superior ao Atlético Mineiro no Allianz Parque, onde o Hulk até perde um pênalti, e agora vai ter que pegar o Atlético Mineiro lá na casa do Galo, e aí a brincadeira é difícil. Então, boa sorte aí pro Abel Ferreira, pro Palmeiras, mas dias complicados estão por vir, meu amigo. Vou fechar o vídeo aqui falando do silvinismo, que mudou bastante, é uma coisa impressionante. Vou fazer um briefing aqui rápido sobre o Crespo no São Paulo. O Crespo no São Paulo, ele também começou com um momento muito bom, foi campeão paulista, se sagrou ali campeão paulista, mudando o sistema tático do São Paulo, voltando àquela era de Muricy Ramalho, onde o São Paulo jogava com aquele tripé de 3 zagueiros, 2 alas abertos e um cruzamento para um pivô, aquele homem referência, coisa e tal, que seria o Pablo. Nada disso tem acontecido. O problema é que o Pablo não deu certo, já não deu certo. O Éder é uma contratação também que não deu certo. Benítez, uma contratação que não tem dado certo. E o São Paulo está respirando agora ali ares de
preciso do Caleri. Rigoni e Luciano absolutamente isolados no sistema do Crespo. O Crespo optando mais por não jogar do que propriamente jogar futebol. É um técnico que tem jogado muito com 3 zagueiros e com 3 volantes, e o São Paulo se tornando um perfil de time pequeno para disputar os jogos. E quando você pega jogos como o Flamengo, por exemplo, o São Paulo estava jogando como time pequeno, o São Paulo estava ganhando do Flamengo. Surpreendeu contra Renato Gaúcho. O São Paulo até os 30 do segundo tempo ganhava um jogo de 1-0 e o Crespo tinha o resultado debaixo do braço. Até que o São Paulo toma 5 gols em pouquíssimos minutos. Coisa que acontece com o time pequeno. O São Paulo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, o São Paulo ganhava de 2-0. Porque o São Paulo propôs ser o time pequeno contra o Fortaleza. Ele quis ser o time pequeno. Tanto que os gols do São Paulo são em contra-ataques que o Rigoni puxa de maneira individual contra o Fortaleza. Eis que 35 do segundo tempo o Rigoni é substituído e o São Paulo toma 2 gols, empatando assim com o Fortaleza em casa, e depois toma 3 na casa do Fortaleza. Foi 3-1 porque o Gabriel Sara fez um gol no finalzinho. Ou seja, o São Paulo contra o Fortaleza, assim como contra o Flamengo, também é o time pequeno. E aí resulta na eliminação da Copa do Brasil. Isto posto, o São Paulo joga em casa contra o Atlético Goianiense. Como o time pequeno consegue ganhar de 2-1. Depois contra o América Mineiro, o São Paulo de novo não propõe jogo e empata em casa com o América Mineiro. E contra o Atlético Mineiro empatou ali, mas porque o Hulk não estava num dia feliz. E o São Paulo consegue segurar o empate também no Morumbi contra o Atlético Mineiro. E o Crespo, a cada dia que passa, mostra mais que é técnico para time pequeno. Foi uma queda gigantesca de qualidade, convicções totalmente equivocadas, um time que colecionava contusões, um departamento médico lotado, já não está acontecendo mais. São Paulo teve 14 dias de folga, 14 dias para descansar e treinar, e quando volta ele volta pior do que na parada. E Crespo tem tido dias assim de escalações que a torcida fica desesperada, como é o caso de Igor Gomes, Gabriel Sara e Pablo aparecendo constantemente no time de São Paulo, e o São Paulino de cabelo em pé sabe que pode a qualquer momento continuar flertando ali com a zona de rebaixamento e não conseguir sair mais. No Brasileirão, quando um time grande vai para a zona de rebaixamento, jogando como um time pequeno, a pressão aumenta demais e para sair não é tão simples não. Então cuidado, abra os olhos aí, hermano Hernan Crespo, porque a brincadeira é complicada. Abel Ferreira pressionado e Crespo pressionado. Do outro polo, lá em Itaquera, onde o Corinthians contratou um técnico que praticava um futebol estudioso, vindo lá da Europa, ali dos arredores ingleses, ali onde a UEFA faz o seu cursinho de técnico. Silvinho, o silvinismo, ele chega no Corinthians como um técnico tapa-buraco, aquele que aceitou o que Diego Aguirre não teria aceitado, e ele assume um Corinthians em frangalhos, um Corinthians sem elenco, um Corinthians endividado, um Corinthians assim que dava dó de ver. Aí vem um plot twist, né? O plot twist, a reviravolta total. O Corinthians contrata. Nota aí. Roger Guedes, baita jogador de bola. Juliano, bom. William, baita jogador de bola. Renato Augusto, baita jogador de bola. Alia esse time completa esse time de Fagner, baita jogador de bola, e de Cássio, baita jogador de bola. Só que tinha um Gustavo Mosquito aí, que tava ali moscando no time do Corinthians, e esse cara também é bom de bola, tava carregando nas costas. Silvinismo, então, tira o criticado Jô e monta um time absolutamente competitivo. O Corinthians, e quando ele não é um time que briga por títulos, ele briga muito por ganhar os clássicos. E aconteceu agora, assim que o Corinthians montou seu time forte, ele ganha do Palmeiras o derby. E o Roger Guedes, fazendo ali a absoluta máxima da lei do ex, faz 2 gols ali, mas não foram só 2 gols. É um cara que roubou a cena. O trabalho do Silvinho, então, ele deixa de ser contestado. É contestado ainda pelo torcedor mais exigente, mais imediatista, até com razão, mas é um trabalho que já começa a surtir resultados. É um trabalho que mostra que talvez
talvez que o Silvinho precisava sim de um elenco, precisava sim de um time para poder colocar a sua filosofia de jogo em vou luxemburgar aqui, a sua filosofia de jogo em campo. O Silvinho, nessa escola de técnicos da UEFA, que eu disse com extrema ironia, eu disse porque caras como Antônio Carlos Zago, caras como Osório, caras como Diniz, eles são adeptos ali contumazes desse tipo de formato de jogo estudado. Roger Machado também. São caras que estudaram e para ganhar um título ali, para ganhar alguma coisa é muito difícil. É muito difícil. Fica muito mais na teoria do que na prática em si. E o Silvinho, do contrário do Osório, do contrário do Antônio Carlos Zago, do contrário do Roger Machado, do contrário do Diniz, ele tem esse time do Corinthians que foi montado para ele à sua disposição, e é o momento que esse cara vai poder provar. Fato é, o Roger Machado teve no Palmeiras um time muito forte, que ele podia comandar, e o Diniz não teve esse time no São Paulo, e Antônio Carlos Zago não teve em lugar nenhum. Então o Silvinho, ele é um dos primeiros caras que vai poder mostrar essa teoria toda sendo colocada na prática. Falta uma peça aqui, falta uma peça colar, o Corinthians ainda joga com o Fábio Santos, ainda joga com o Gil, que são caras mais velhos ali, que parece que a era já passou, mas tendam de tirar, tendam de extrair um bom futebol aí. E o Corinthians, eu acho que é um case interessante para se analisar nesse momento e ver onde vai chegar esse time montado às pressas, de maneira absolutamente inesperada, de uma maneira inexplicável pelo presidente ali. E vamos ver o que vai acontecer. Então o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, meus amigos. Um abraço, até a próxima, valeu!